Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Conforme eu prometi ontem no meu status do WhatsApp, ia comentar aqui um tema que eu achei muito interessante. Esses dias, né, tudo que está acontecendo no Brasil, eu achei válida essa reflexão que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Tá? Hoje nós vamos falar de uma parábola de Cristo que eu considero uma das mais importantes. Mas antes de tudo, antes de começar, eu quero também dar uma satisfação aqui, que eu andei olhando aqui o número de vídeos do meu canal. Meu canal já está aí com 2 anos de existência. E, assim, eu não sou um grande youtuber, né? Tô com 61 vídeos. Em 2 anos isso é pouco para um grande youtuber. Mas eu quero aí, quem sabe, chegar até o Natal, até dezembro, chegar ao vídeo número 100. Vamos ver se eu consigo, né? E assunto não vai faltar, principalmente aqui, né? Que eu tô olhando a minha estante. Tem bastante livros ali, eu posso também agora me aprofundar mais em um assunto que não me dediquei tanto, que é comentário de várias obras que eu tenho lá. E depois eu agora pretendo também, que é uma das sessões do meu canal, fiz algumas análises literárias aqui. Eu falei sobre aquela obra muito famosa de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que eu recomendo que vocês assistam o vídeo e leiam a obra também. E então só pretendo agora fazer uma rotina, né, para gravar mais constantemente para vocês, tá? Porque a gente tem rotina para tudo, né? Para trabalhar, os horários que a gente vai trabalhar, os horários que a gente vai fazer nossas refeições, embora às vezes a gente não consiga fazer no mesmo horário, mas geralmente nós fazemos sempre no mesmo horário. Então, a gente pode também fazer um horário para gravar os vídeos, né? Durante a semana que eu só chego à noite em casa, muitas vezes eu quero só descansar, não fazer nada. Eu posso usar esse horário da noite para fazer isso, certo? Então, vou me esforçar aí para aumentar a produção aí, certo? Dito isso, então, quero também aqui comentar um assunto também que me deixou muito chateado. Uma funcionária da escola onde eu trabalho teve a triste notícia na verdade, ela viu isso, o falecimento do seu filho mais novo. Então, peço que vocês, nas suas orações, lembrem dela, né? Está passando, obviamente, um momento muito difícil. E vale lembrar que a vida não acaba aqui, né? E todo esse sofrimento que nós temos com várias coisas vai terminar um dia. Então peço orações pela Cristina, não o nome dela. Então, as suas orações lembrem dela, tá? Para que Deus conforte o coração dela, mas que só Deus, só Ele é o único que o Espírito Santo também, que um dos nomes, um dia quero fazer um estudo sobre a Trindade. Um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Então, que o Espírito Santo console, né? Que só Ele consegue fazer isso, né? Bom, então, dito isso, agora depois dessa introdução e desse assunto que precisei realmente comentar com vocês, vamos comentar agora o tema da parábola aqui, da parábola do juiz iníquo. A juiz iníquo quer dizer um juiz mau, injusto. É uma das minhas parábolas preferidas da Bíblia.
Por isso que eu resolvi falar dela. Posso fazer vários outros vídeos explicando outras parábolas. Tá? Então essa aqui é uma das que eu mais gosto e vou explicar. E também eu vou deixar aqui, eu tenho um site que depois eu vou colocar o link para vocês. Eu recomendo a leitura, que tem uma explicação ainda melhor sobre ela, tá? Então, o que seriam parábolas? Foram histórias que Cristo contou, né, para descrever o reino dos céus, comparar o reino dos céus com várias coisas, comparar, por exemplo, o que é, né, para Deus quando um pecador volta para casa, dele comparar isso com uma história. Então, essas eram as parábolas. Tá? E a do juiz iníquo, a do juiz, né, injusto, a moral não é sobre juiz, basicamente. Não é falar sobre... a história é um pano de fundo, mas o contexto dela, a mensagem principal, nunca deixe de orar. Esse é o tema principal dessa oração, dessa parábola. Tá? Nunca deixe de orar. Principalmente agora, né, no momento que nosso país vive. Né? Então, vou ler aqui, eu estou com a Bíblia aqui, tá? Essa Bíblia é uma das que eu tenho, é a Bíblia de Estudos A Mensagem, tá? Uma Bíblia na linguagem de hoje. Ela tem uma linguagem assim bem atual, não tem assim uma linguagem mais assim que muitas pessoas, talvez os mais jovens, iriam ficar com dificuldade para entender alguns termos, mas essa daqui é uma tradução mais assim atual aos dias de hoje, tá? Então eu vou ler para vocês no livro de Lucas, aqui no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, aqui que começa a parábola. Então, 18, versículo 1. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Daí Jesus agora começa a falar, né? Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Agora, continuando aqui. O homem respondeu. Opa, perdão, pulei a página aqui. Continuando, agora o verso 4. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba a justiça. Do contrário, eu vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor Jesus daí disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? E a parábola termina com essa pergunta. Tá? Em outras traduções está escrito, né? Quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Ou seja, quando Jesus está falando da sua segunda vinda. Aqui eu posso falar sobre um estudo sobre isso, tá? Sobre a segunda vinda dele, que não será igual à primeira. Ele voltará no estado real dele, como é que ele é, né? Com vestes reais, voltará como rei. Né?
Mas daí ele faz essa pergunta para a nossa reflexão: haverá fé na terra? Então, o que a gente pode tirar dessa lição aí? Vamos primeiro, antes de eu comentar sobre isso, falar a situação que está acontecendo no Brasil. Né? No Brasil nós estamos vendo aí, e não é de hoje, já há um tempo razoável, um sério assim, muita decepção em parte da população com o sistema judiciário. Tá? Por quê? O que acontece? No Brasil nós temos aí, na política, os três poderes. Né? Nós temos aí o executivo, que é representado pelo presidente, agora estou falando em âmbito federal, né? Que o executivo também pode ser o governador, o prefeito. Né? Mas agora em âmbito federal, o executivo é representado pelo presidente. Nós temos aí o legislativo, que é composto por deputados e senadores, que eles legislam, né? Ou seja, eles elaboram as leis. E o poder executivo, que é o presidente, ele executa as leis. Mas também temos o outro poder, judiciário, tá? Que ele julga, tá? Que ele, no caso, ele seria o guardião da nossa Constituição. Ali na nossa Constituição tem, né, as leis, tudo, e o juiz ali julgam, né? E ali, né, não quero aqui, o tema central aqui do estudo não é sobre, tanto assim, sobre falar do nosso judiciário, que é, em especial, do nosso STF, nosso Supremo Tribunal Federal. E que também aí, muitos aí já estão começando a sofrer perseguições por causa dele. Tá? Mas o que nós devemos aprender aí com essa lição da parábola do juiz iníquo, em comparação com o que está havendo aí no nosso país? Bom, analisando aqui, agora voltando à parábola, tá? Nós podemos ver aí que essa história que Jesus conta conta o caso de uma viúva, né, que estava todo dia ali no juiz insistindo: por favor, julgue minha causa, julgue minha causa. O que acontece quando você tem alguém no seu ouvido todo dia falando as mesmas coisas? Você quer se livrar daquela situação, correto? Então você vai e resolve aquilo para aquela pessoa sair do seu pé. Tá? E ele fez, não pela justiça em si, não pelo fato de uma justiça em si, porque na parábola ele é tido como injusto, como iníquo, né? Uma pessoa assim repugnante, um juiz repugnante. Ele fez aquilo por puro egoísmo para se livrar daquilo. Tá? E as viúvas agora, as viúvas naquela época, na época de Cristo, agora só, né, abrindo parênteses, contando a situação delas, são situações bem diferentes das viúvas de hoje em dia. O que acontece? Uma mulher viúva, naquela época, ela não contava com o que acontece com uma mulher viúva hoje, que muitas vezes ela recebe pensão, tem todo ali um amparo, né, do Estado. Depois ela pode, né, se casar de novo, ou essa viúva aqui nos dias atuais já tem um emprego dela, não precisa de mais ninguém para se sustentar. Mas naquela época não, as mulheres não trabalhavam, elas dependiam ali da renda do marido. E nós sabemos que a medicina da época não é a mesma medicina que hoje, as pessoas morriam cedo. Com sorte, alguns aí chegavam a 70, 80, né? A expectativa de vida, né? Uma pessoa com 40 anos de idade era uma pessoa velha, né? Na época de Cristo. E o que acontecia então? Se falecia o marido assim
da mulher lá. Daí ela teria alguns caminhos aí tinha algumas alternativas. A primeira alternativa, na época, segundo o costume, ela procuraria um outro matrimônio com alguém da família, né, do falecido esposo, tá? Poderia ser um cunhado, né, alguém assim, um outro assim que tivesse solteiro, né, para casar novamente, certo? Daí esse daí teria que, né, também sustentá-la, continuar, né? Se essa viúva também tivesse a sorte de ter um filho mais velho, já que já trabalhava, daí o filho também a ajudaria para, né, continuar a vida dela, sustentaria. Mas, se não conseguisse êxito nessas duas alternativas, daí que vinha a pior situação possível, né? Ela recorria à prostituição. Não é à toa que dizem que é um emprego profissão mais antiga do mundo, né? Uma profissão, né, entre aspas, aí. Bora, né? Uns aí, né? Algumas mulheres têm isso como profissão, né? Não quero julgar aqui, né? Só Deus, né? Para julgar isso, né? E nem nessa época, né? As mulheres, muitas recorriam à prostituição para sobreviver, né? Na época de Cristo também já havia isso. E a parábola não diz com que exatamente essa mulher estava, qual era a causa dela, quem era o adversário dela. Naquele tempo, a própria pessoa era advogada dela. Depois foi com o Império Romano que vieram as leis do direito, que nós conhecemos hoje. Tá? Mas naquela época lá, ali em Israel antigo, você era o seu próprio advogado em causas contra outra pessoa, certo? E nem sempre, quando era uma mulher ali que reivindicava alguma coisa, ela tinha sucesso, porque a sociedade era muito também patriarcal, machista também naquela época, tá? Infelizmente, né, em alguns lugares ainda tem essa cultura aí, tá? Mas o juiz julgou, né? Julgou para não ser mais aporrinhado por ela. Aí. E Jesus, assim, o que ele quis dizer? Ele fez um paralelo com a justiça de Deus. Tá? Então aqui eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou colocar o link também numa explicação que eu gostei muito. Na parábola do juiz iníquo, Jesus também destaca que Deus age depressa em favor do seu povo. Se um juiz, por exemplo, se esse juiz iníquo, mesmo ele sendo mau, ele agiu e fez a justiça terrestre, porventura Deus não fará uma coisa melhor? Para aqueles que clamam dia e noite por ele, pela sua justiça, sua com S maiúsculo, né? Certamente ele vai fazer melhor. Né? Aqui, ó. Os seguidores de Cristo possuem um juiz imutável, né, que nunca muda, e verdadeiro, no qual podem depositar toda a sua confiança e fidelidade. Esse juiz, que conhece todas as coisas, responde às orações do seu povo, no tempo oportuno, de acordo com os propósitos eternos. Então, se você orou e não teve a sua oração atendida, continue. Esse é o propósito da parábola, continuar orando sem cessar. Tá? Continuando aqui, ó. Jesus, aqui, ó, ele pontuou algumas perguntas. Principalmente essa última, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra?
Então, aqui está dizendo que Jesus ele não fez essa pergunta para especular se haverá cristãos verdadeiros na Terra na ocasião de sua segunda vinda. Tá? A Bíblia já responde isso com vários versos. Mas a pergunta feita por Jesus tem o objetivo de aquela pergunta para provocar uma reflexão. Cada um deve se perguntar: será que eu estou pronto para aguardar pacientemente a vinda de Cristo em oração? Estou assim realmente me comprometendo com isso? Estou realmente ansioso, né, por essas coisas, né? Então, outra coisa aqui interessante, isso que eu estava aqui procurando. Já para encerrar essa parte aqui, né? Em outras palavras, Jesus diz que se um juiz ímpio, o perverso, egoísta, fez justiça à causa da viúva, quanto mais fará Deus, que é santo e justo, em prol do seu povo escolhido, que ora a Deus dia e noite, né? Nós vimos que esse juiz agiu, né, por motivos egoístas, mas Deus ele age por amor aos que são seus. Então, enquanto muitos juízes aqui na Terra agem por pura e simplesmente princípios egoístas, Deus sempre age por amor, tá? Então, o que a gente tem que lições tirar aqui dessa parábola? Né? Embora também haja injustiças na Terra, continue orando, né? A gente muitas vezes não está satisfeito com os nossos governantes. Muitas vezes nós somos governados porque a gente não quer. Nós temos que respeitar isso, né? E orar por essas pessoas, né? Se, por exemplo, as eleições vão vir daqui a algumas semanas, né? Quer dizer, o segundo turno virá daqui a algumas semanas. Rapidinho já, dia 30. E se entrar alguém que você não goste? Você tem que orar por essa pessoa que vai vir. Por ela, pelo sistema que o cerca. A gente falou de um juiz iníquo, a gente está falando também de um sistema aí judiciário. Temos que orar também por esses juízes, certo? Então, a lição dessa parábola é oração. Tá? Orar e não esmorecer, certo? Por todas essas coisas. Nós estamos vivendo, né, um período difícil no Brasil, muito difícil. Não no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também. Mas é um momento que a gente tem que se fortalecer na fé, tá? Não vai, eu digo que nós estamos passando por um momento difícil, mas vai piorar. As escrituras dizem que antes da vinda de Cristo, muitas coisas ainda vão piorar. Bem antes de piorar, há o chamado princípio das dores, tá? Que se encontra no capítulo 24 de Mateus, em que ali Jesus fala o que acontece antes da segunda vida dele. Guerras, fomes, multiplicação da maldade. Nós estamos vendo isso todos os dias, né? Todos os dias. Esses são os princípios das dores. Mas as dores ainda virão. Mas se nós já estamos no princípio, como será que são essas dores? Né? A dor em si. Certo? Mas vamos ter fé. Aqui é não desanimar, né? A lição principal. Certo? E orar sempre, perseverante. Tá? Certo? Se a gente... E fica aqui uma reflexão final. Nós estamos vendo aí juízes injustos, né? Mas não se preocupe, né? Em breve, esses juízes injustos vão ser julgados por um juiz justo. Tá? E aí,
a coisa muda de figura. E logo esse juiz justo nos governará para sempre, onde nós viveremos uma justiça perfeita em um reino perfeito. É a nossa esperança, certo? Então essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal e coloque o sininho para novos vídeos. Eu vejo que eu tenho muitos inscritos, quer dizer, assim, muitos na medida do tamanho de vídeos que eu tenho. Mas eu vejo poucas curtidas. Curta, sempre curta para ajudar a impulsionar mais o canal, certo? Em breve, muito em breve agora, voltarei com mais um vídeo aí, certo? Então, desejo a todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.